Oi, gente, boa tarde. Hoje eu quero trazer minha palavra devocional para vocês, que se encontra no livro de 2 Reis da Bíblia, capítulo 4, do 1 ao 7, que fala sobre uma linda história de superação, de milagre, que é da viúva, né? Na qual que esse capítulo fala de Eliseu, que foi um homem usado por Deus, né? Naquela época, né? Naquela geração. E Eliseu, ele foi um dos filhos de profeta, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E essa viúva, ela foi casada com ele, teve 2 filhos, né? E por algum motivo, né? Alguma calamidade do momento, essa viúva, essa mulher, na verdade, ficou viúva, né? Perdeu seu esposo. E ele tinha uma dívida, né, com os credores da época, na qual, quando uma mulher ficava viúva naquela geração, né, ela corria o risco de perder os seus filhos, né, para ser escravos, na qual seria pago uma dívida, né, com os seus filhos. E aquela mulher entra em desespero naquele momento. E a gente pode se colocar no lugar daquela mãe, né, entrando em desespero naquele momento, pensando em perder os seus filhos, e aquela mulher se volta a Deus, aquela mulher, ela busca do Deus de Israel, né, uma provisão, né, naquele momento. E o livro de Reis foi um livro escrito e narrado na época de uma escassez espiritual, né? Na época na qual havia reis que não tinham mais fidelidade, né, espiritual, não tinha mais justiça social, eles apenas adoravam a deuses, faziam idolatrias, né? Mas naquele momento, mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou aqueles que ainda o adoravam em espírito e em verdade, né? E foi se levantada uma autoridade, né? Uma autoridade espiritual, uma autoridade contínua, né? E viva na vida de Eliseu, né? Através desse profeta Eliseu, no qual Deus levantou, né? E aí o que acontece? Ali, através daquele homem de Deus, nós podemos ver que Deus ainda agiu e age até hoje, né? Deus agiu com Elias, né? Porque Eliseu veio ser sucessor de Elias, né? Veio após Elias. E aí Deus agiu com Elias e agiu com Eliseu. E Deus age até o momento. Basta nós termos fé, basta nós buscarmos do Senhor, basta nós querermos que os milagres de Deus venham acontecer em nossas vidas ainda, venham acontecer dentro do nosso lar. E o que acontece? Mesmo assim, essa história mostra pra gente que em meio a tudo aquilo, né, em meio daquela geração na qual ela vivia, essa mulher enfrentou muitas lutas, né? Ela enfrentou dívidas, ela enfrentou riscos, medos, né? E isso nos relata que não é porque somos uma pessoa temente a Deus que não passamos por dificuldades. Pelo contrário, nós passamos dificuldades, mas com a certeza que Deus não nos abandonou, que Deus continua conosco. E aí eu fiquei me perguntando por que foi exatamente escrito no livro de 2 Reis essa passagem. E exatamente pelo que eu falei, né? Porque foi uma época na qual que não se existia mais fidelidade, né, a Deus, né? Aquele povo estava escasso, tinha uma escassez espiritual. E diante de tudo isso, mesmo assim, ainda teve um milagre acontecendo naquele momento, né? Independente da geração que estava sendo vivida naquele momento, houve um milagre. Mas esse milagre, para acontecer, ele houve também uma obediência, né? Ele veio com fé,
né? Ele veio com fé daquela mulher, ele veio com uma atitude, uma ordem, né? Na qual Deus, ele não tirou daquele momento a dificuldade, mas ele deu direção para aquela mulher. E no momento que ela recebe aquela direção de Deus, ela abraça aquela direção porque ela precisa daquele milagre. E aí ela busca aquele milagre através do profeta Eliseu e ele faz uma pergunta simples para aquela mulher, desculpa. Ele pergunta para ela assim, o que é que tu tens em casa? Uma ordem simples, né? Na qual eu fico me perguntando, e se Deus fizesse essa pergunta para a gente hoje? O que iríamos responder para Deus? E ela responde para ele, o que eu tenho em casa é uma pequena botija de azeite. Então, diante dos nossos olhos, tipo assim, algo que é insignificante para a gente, foi o ponto de partida do milagre daquela mulher, né? Algo que para ela talvez não fosse tanto, mas foi o ponto de partida do milagre. Quantas vezes nos deparamos com pequenas coisas, né? Com pequenas quantidade em nossa casa, mas que a gente acha que não tem solução. E através desse pouco, Deus quer fazer uma transformação, Deus quer fazer muito na nossa vida. E aí, Eliseu fala para ela, pega os teus 2 filhos, vai na sua vizinhança, pede vasilhas emprestado, fecha a porta da tua casa e começa a depositar azeite nos vasos. E isso chega a me emocionar, porque muitas das vezes a gente busca que as pessoas vejam o nosso sucesso, né? Vejam os nossos milagres, mas na verdade os nossos milagres, eles acontecem dentro da nossa casa, com portas fechadas, no nosso secreto, que foi o que aconteceu, né? Aquela viúva, ela não tinha influência política, mas ela tinha uma influência muito grande, que era com Deus vivo da vida dela. Então, que nós possamos nos apegar a essa palavra hoje, que nós possamos ter certeza de que nós não precisamos de milagres expostos, não precisamos de milagres nas quais as pessoas venham nos aplaudir, mas nós precisamos de milagres que acontecem dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, de portas fechadas, porque esse sim é um milagre no qual Deus tem nos proporcionado, no qual Deus tem buscado de nós. Então, quando aquela mulher, ela fecha a porta da tua casa com aqueles 2 filhos, com aquelas vasilhas nas quais ela pegou emprestado, que ela começa a depositar azeite, aquele azeite vai se multiplicando, e é assim que hoje eu quero declarar na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de vocês que me assistem, que o milagre do Senhor venha transbordar, assim como transbordou nos vasos vazios e foi cheios na casa daquela mulher. Então, a fragilidade daquela mulher naquele momento foi reposta, né? Foi reposta, a dureza do sistema foi transformado por um milagre naquela casa, e aquela dívida foi paga, e diante do pouco foi feito o transbordar de Deus, e o azeite naquele momento, e no momento de hoje, ele representa pra gente união, provisão, né? Sustento. Ele nos mostra que Deus, ele fala ainda em momentos difíceis, basta que a gente possa buscar. Ele também ainda fala por profetas, né, por homens de Deus. Antigamente ele usava, né, os profetas, hoje ele também usa homens segundo o coração dele, a fim de que venhamos liquidar dívidas, preservar famílias, que foi o que Deus fez naquele momento, cessando a dívida daquela mulher. Ele veio preservar aquela família, né, daquela mulher com os 2 filhos. Ele veio garantir um futuro, né, uma geração melhor. E aí, Deus, ele é muito lindo, porque o que acontece? Ele age quando começa
ele começa com o que temos, né? Na verdade, ele começa com o que temos, não é com o que falta pra gente, que é o que eu falei, né? Ele pega o pouco que temos dentro de casa, assim como pegou ali, e transbordou no muito, né? E para isso acontecer, precisamos ter renúncias, né? Precisamos ter porta fechada, precisamos abandonar os aplausos do mundo, precisamos abandonar os banquetes que o mundo nos oferece para ter o sustento de Deus, né? Para buscar de Deus a eliminação de problemas, né? E o que acontece? O que essa passagem traz para mim hoje? Que Deus ele ainda transforma crises, né, em testemunhos, né? Ele ainda transforma crises em bênçãos. Basta nos derramar na presença dele, porque precisa também que o milagre aconteça, também precisa de uma confiança, de fé, de um derramar do Espírito Santo, né? Mas para que haja esse derramar do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Santo venha derramar sobre as nossas vidas, né, e fazer esse milagre. Então, aquela mulher, ela passou por muitas lutas, né, passou por medo, passou por essas dificuldades, mas assim como hoje passamos por muitas coisas, mas a gente não vai ficar livre de cada dificuldade, de cada luta que passamos, porque somos servos do Senhor. Não, pelo contrário, nós vamos ter a certeza de que a gente está passando, né? Mas temos o Senhor conosco. Nós temos o Senhor ali para lutar com nós, né? Para lutar conosco, né? Então, que hoje, com essa palavra, Deus venha derramar azeite na vida de cada um de vocês, azeite também na minha vida, que nós possamos estar com o coração sedento, né? E a pergunta que eu faço para mim, para aqueles que me assistem nesse momento tem vasos vazios aí com você? Tem vasos vazios nas suas casas? Precisando de um derramar de Deus, tem vasos vazios aí precisando ser cheios do azeite de Deus. Então, que possamos estar refletindo nessa mensagem, né? E que possamos estar dispostos a buscar vasos, fechar as nossas portas e deixar que Deus haja na nossa vida, na nossa família, faça o transbordar dele nas nossas vidas, né, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que Deus possa estar trazendo um renovo, né? Então, que você possa receber hoje o transbordar de Deus na tua vida e que tua vida venha ser cheia do Espírito Santo, venha acontecer milagres na tua vida, assim como aconteceu lá na geração passada, né? Mesmo diante de muitas escassez, de muitas dificuldades, muitas infidelidades, idolatrias, que também acontece hoje, mesmo diante de tudo que temos vivido hoje, mesmo diante de um mundo no qual às vezes vemos que as pessoas não estão mais preocupadas em buscar Deus para dentro dos seus lares, mas Deus está a postos, né? Deus tem batido, porque a palavra de Deus fala que Deus bate a porta daqueles que o buscam, e que você abrir, ele vai entrar, ele vai fazer morada. Então, que hoje possamos estar com essa palavra sedentos a abrir as nossas portas, né? As portas das nossas casas, as portas dos nossos corações, e receber o Senhor em nossas vidas, e que ele venha para fazer morada, agir diante da nossa obediência, diante da nossa fé, diante da nossa do nosso querer, né? Diante de tudo aquilo que possamos estar rejeitando, né? Rejeitando dos banquetes, né? Desta terra, para que ele possa vir agir, né? Que possamos ainda ter esperança, né? De um mundo melhor. Então, que o Senhor possa agir diante de tudo isso. Então, que hoje possamos pegar essa palavra para as nossas vidas e que nós possamos estar sempre sedentos
a ouvir o que o Senhor está disposto a falar conosco. Então, que hoje nós venhamos ter a mesma fé que aquela mulher teve, né? E a certeza de que Deus está à porta e bate, e que se a gente abrir, Ele irá entrar e irá fazer renovo, irá transbordar na nossa vida. Então, assim, eu deixo essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar fazendo morada aí no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos. Em nome de Jesus, eu acredito e creio que grandes transformações, grandes vasos serão cheios de azeite, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.